Olá, tudo bem? Eu estou voltando para mais uma aula com vocês, queridos alunos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hormônios animais. Então, o que vamos aprender hoje? Nós vamos aprender um pouquinho sobre os hormônios hipofisários e também hormônios gonadotróficos. Essa aula é uma continuidade, né, das nossas aulas anteriores, que foram relacionadas com o desenvolvimento animal. O objetivo é que a gente possa, com essa aula, basicamente finalizar o trabalho iniciado, que começou conversando um pouco sobre a embriologia, depois nós conversamos um pouco sobre os anexos embrionários, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a gametogênese. Só que para entendermos a gametogênese, nós precisamos compreender a função dos hormônios, né? Por isso que nós vamos estudar um pouco o trabalho do hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante. Também vamos falar um pouco sobre o estrógeno, sobre a progesterona e sobre a testosterona. Assim, nós vamos entender bem como a gametogênese ela funciona, né, nos humanos, como controla o processo ovulogênico e o processo espermatogênico, a ovulogênese na mulher e a espermatogênese no homem. E compreender também as etapas, né? O que é um processo de multiplicação, o que é um processo de crescimento, o que é um processo de maturação e o que é o processo de diferenciação ou metamorfose que ocorre exclusivamente na espermatogênese. Ok? Espero que todo mundo esteja bem, né? E que a gente possa aproveitar essa aula. Então vamos lá? Então, os hormônios animais, eles são substâncias que são lançadas diretamente no sangue, né? São produzidas por glândulas, então nós temos aí glândulas endócrinas, né? E também glândulas afícrinas ou mistas, que têm essa função. Essas substâncias são lançadas no sangue e transportadas através do plasma para atuar em órgãos-alvo, órgãos que geralmente ficam distantes do local de produção. E o papel dos hormônios é exatamente determinar, né, a função, ou seja, o controle, alterando o funcionamento desses órgãos. Aqui a gente traz como exemplo a principal glândula do corpo humano, que é a hipófise, né, e na sua parte anterior e posterior, né, então você tem adeno e neurohipófise, produzem uma quantidade bem significativa de hormônios e hormônios extremamente importantes, como nós vamos poder perceber. Em relação ao processo de desenvolvimento animal, especificamente pensando na gametogênese, nós vamos ter aí destaque para o FSH, para o LH, né, que tem um papel gonadotrófico importante, ou seja, eles atuam nas gônadas. E a gente pegou aqui como exemplo o aparelho reprodutor masculino, destacando o testículo, né, gônada masculina. Também poderíamos trazer o aparelho reprodutor feminino, destacando o ovário, gônada feminina, ok? E na sequência, nós vamos ver justamente a importância de estudarmos o sistema endócrino, né? Recapitularmos. É importante também aqui destacar esses links que nós colocamos, né? Respeitando a origem das imagens, né? Fazendo aqui referência aonde vocês podem encontrar essas belas imagens que a gente separou, mas também estimulando vocês a visitarem esses sites para poder observar, né, a qualidade desses materiais que estão disponíveis na internet. Então, eu convido vocês a acessarem esses links e observarem, porque tem muita coisa interessante, né? Como essa tabuazinha de resumo aí do sistema endócrino que a gente traz, dando importância a diversas glândulas que nós vamos encontrar, por exemplo, num corpo, como a gente pode ver aqui ao lado. Destaque para a hipófise, né, a glândula pituitária, também o timo, destaque para a paratireoide e para a tireoide, né? Destaque para o pâncreas, que é uma glândula afícrina, destaque para a glândula adrenal, que fica sobre o rim, e também aqui destaque para o ovário e para o testículo, né? O ovário na fêmea e o testículo no macho, ok? Na sequência, a gente traz aqui alguns hormônios que são produzidos
pela hipófise. Então, nós temos aqui hormônios que são liberados pelo lobo anterior, que é a adenohipófise, e aqui a gente destaca a prolactina, que tem um papel importantíssimo na questão da produção do leite. Você tem, como eu disse, os hormônios gonadotróficos, e a gente destaca o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, que vão atuar nas gônadas, testículos e ovários. O TSH, o hormônio tireoestimulante, né, o tireotrófico. Também o ACTH, o ADH, o STH, né, que seria o hormônio somatotrófico, né? O ADH, o hormônio antidiurético, e o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Também destaque aqui, no caso da neurohipófise, para a ocitocina e para o ADH, que eu já falei, né, porque é importante você diferenciar os hormônios da adeno e os hormônios da neuro. Basicamente, os da neurohipófise, eles armazenam, né, e secretam. Basicamente, a adeno é que está produzindo todos esses hormônios aí. O hipotálamo é a região onde a hipófise fica localizada, protegido pela célula turca, no interior do crânio. Aqui a gente vai perceber a ocitocina trabalhando na contração da glândula mamária e também na questão das contrações uterinas. E o ADH é o hormônio antidiurético, importantíssimo para o processo de reabsorção tubular. Então, assim, a gente destaca a hipófise porque é importante vocês buscarem ler um pouco sobre o sistema endócrino. Claro que o foco hoje é trabalharmos a questão da gametogênese, e aí a gente vai centralizar muito nessa discussão do FSH e do LH enquanto gonadotróficos e falarmos um pouco dos hormônios produzidos pelas gônadas, no caso feminino, o estrógeno e a progesterona, e no caso masculino, a testosterona, ok? Então, na sequência, a gente faz aqui um pequeno resumo desses hormônios hipofisários e separamos aqui da adenohipófise prolactina e gonadotróficos porque são justamente aqueles que estão relacionados diretamente com a questão do desenvolvimento animal, né? Então, a prolactina, a produção do leite materno, né, atuando na glândula mamária, e os gonadotróficos atuando nas gônadas, como a gente colocou. Isso para adeno. E no caso da neuro, a ocitocina, que vai fazer com que haja contração da glândula, liberando o leite, e também a questão do parto, ok? É só um resumo para relacionar com o desenvolvimento animal, beleza? Dando sequência, nós vamos perceber aí uma ação muito forte dos hormônios gonadotróficos no ciclo menstrual. E por que o ciclo menstrual é tão importante? Porque nas aulas anteriores a gente já destacou que para que haja fecundação eu tenho que ter ovulação. Então é necessário a presença do ovócito, né, para que haja o processo de fertilização, que vai ocorrer lá na tuba uterina, como a gente também já abordou em aula anterior. E aqui a gente traz esse gráfico onde você vai conseguir perceber nitidamente a relação entre os 4 hormônios, que a gente até já tinha falado antes, né? O hormônio folículo estimulante, né, tem um papel importantíssimo estimulando o ovário, de modo a produzir o estrógeno. Você vai ter também um feedback, né, entre esse hormônio e o hipotálamo e, consequentemente, a questão da liberação do hormônio luteinizante. E esse hormônio luteinizante vai ter um papel significativo na questão do processo de ovulação, e ele também vai contribuir para que você tenha a produção da progesterona. Então, por isso que é importante, quando você estudar, você procurar perceber essa relação. A relação entre o FSH e o estrógeno, a relação entre o estrógeno e o LH, e a relação entre o LH e a progesterona. Você só tenha cuidado porque FSH e LH estão relacionados com a hipófise. São gonadotróficos, atuam nas gônadas. Mas estrógeno e progesterona não são produzidos pela hipófise. Eles vão ser liberados pelas gônadas, ou seja, eles vão ser liberados pelo ovário. Então é importante você separar uma coisa da outra, mas perceber que eles estão interrelacionados. Se a gente observar aqui no crescimento do folículo, você vai entender que o FSH ele tem esse papel, né, de retomada do desenvolvimento,
que aí no caso é a retomada do processo maturacional, para que haja o desenvolvimento de ovócitos. Como eu já tinha dito antes, em outra aula, você não tem apenas a maturação de um único ovócito, né? Na mulher você vai ter, no geral, a liberação de um ovócito, né? Um indivíduo por gestação. Claro que podem acontecer, né, a liberação de mais de um folículo e, consequentemente, você ter aí gêmeos, nesse caso, dizigóticos. Mas esse processo maturacional ele é estimulado inicialmente pelo FSH. Esse FSH ele vai ter um papel de estímulo do crescimento do folículo, e aí vem a questão da produção do estrógeno. O estrógeno tem papel secundário, né? Hormônio sexual secundário, enquanto características sexuais secundárias, mas aqui decididamente ele vai contribuir para o desenvolvimento endometrial. Então, a formação do endométrio que vai garantir o processo de nidação, ou seja, havendo a fecundação, é necessário que aquele embrião em formação ele possa se acomodar na parede uterina, então formar vasos e iniciar o processo de construção da placenta. Então, você tem a necessidade de montar esse endométrio, e aí é onde entra o estrógeno. E o estrógeno também ele vai ser o sinal para o hipotálamo, né, através da hipófise, está liberando o hormônio luteinizante, que é justamente a finalização do desenvolvimento aqui do que chama corpo lúteo. E a partir disso também forçar o rompimento do ovário a ponto de liberar o folículo, que no caso o ovócito será liberado. E aí você tem a ovulação propriamente dita. Então a gente pode dizer que o hormônio luteinizante ele tem um papel decisivo na ovulação. Por isso que o pico do LH, que você vai ver aqui, ele vai coincidir exatamente com o meio do ciclo, exatamente a fertilidade, né? Que é aquela ideia do ovócito ter em média 24 horas de vida, então você tem a liberação exatamente com o pico do LH. O LH ele acaba tendo também influência na questão do estímulo para produzir a progesterona. Então o estrógeno iniciou a formação endometrial e você vai ter a progesterona finalizando esse endométrio. Então você percebe inclusive aqui, né, que grande parte do endométrio a progesterona vai estimular. Claro que o estrógeno iniciou o processo, né, e a progesterona vai finalizar. Havendo a fecundação, o embrião liberará o HCG, e esse vai, de certa forma, substituir o LH, né, que tem uma tendência de cair, porque a sua liberação dependia do estrógeno, né, e a presença do LH ela é fator inibidora do FSH. Então, o LH inibindo o FSH, o estímulo do estrógeno desaparece. Então, a queda do estrógeno puxa a queda do hormônio luteinizante. Então, a manutenção da gestação depende da manutenção da produção da progesterona. Então, o HCG liberado pelo embrião em desenvolvimento, ele acaba fazendo o papel do LH e estimulando a manutenção da produção da progesterona. Isso acontecendo, o endométrio não irá se desfazer e, consequentemente, a gestação irá tomar o seu caminho, ou seja, haverá anidação e o desenvolvimento da placenta e tudo mais. Claro, não havendo a fecundação, não haverá o estímulo da manutenção da progesterona. Essa cairá, perceba aqui, no final do ciclo menstrual, e aí haverá a descamação endometrial com consequente sangramento, que é o processo de menstruação. Isso está aqui resumido nas fases, né?